Bom, você nunca tentou agradar sua mãe, agradar sua namorada, fazendo uma receita de brigadeiro? Bom, eu já, particularmente, desde criança, sempre fiz muito brigadeiro. E eu sempre comecei fazendo com Nescau, né? O clássico leite condensado com Nescau, só que eu achava muito doce. Então, né, no decorrer da minha vida, vendo vídeo, fazendo várias coisas, eu aperfeiçoei uma receita de brigadeiro que eu tô vindo aqui compartilhar com vocês. Eu já cheguei até a vender ela, fiz brigadeiro enroladinho, então eu diria que ela já foi aprovada até por outras pessoas, já que compraram o produto. Então, o que consta nessa receita? A gente vai usar 2 leites condensados, 2 do Italac, que é o mais barato que eu encontrei no mercado, R$5 e esse é o semi-desnatado, eles têm 4% de gordura. Um creme de leite, do Quatá, ele tem não sei quantos por cento de gordura, 15% de gordura. Esse chocolate em pó, que é o cacau em pó da Nestlé, eu diria que é o melhor, é o chocolate do padre. Eu particularmente só uso ele, porque os outros eu acho arenoso ou não pega a textura legal. Esse aqui nunca me deu problema e eu uso ele desde que eu sou bem novo. E uns chocolates quebrados para derretimento, que também vão dar um sabor a mais ali no final. Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai despejar tudo na panela e vai ficar mexendo. De certa forma, a receita é só essa. Bom, então o que a gente precisa fazer agora é colocar tudo na panela e eu já volto. Vou cortar aqui para a câmera para a gente ver como a gente vai colocar e mais ou menos ter uma noção das quantidades. Então vamos lá. Aqui eu já despejei os 2 leites condensados em um creme de leite. O que eu vou fazer agora? Eu sempre faço no olho, mas já que, né, tô tentando ensinar, acho interessante colocar numa colher. Tô aqui com o chocolate em pó e eu vou encher. Óbvio que vai cair um pouco. Bom, já coloquei aqui uma colher de chocolate em pó. E, somando, eu acho que vai dar umas 3 colheres mais ou menos de chocolate em pó. Óbvio que tá vazando um pouco, mas eu também não sou o mestre da precisão nas receitas. Vou colocar 4 colheres assim mais ou menos. E tá feito de chocolate em pó. Agora, o chocolate derretível, né, aquelas pedacinhos de chocolate, eu geralmente coloco 2 mãos assim, onde se a gente olha bem na panela, ele basicamente forra um pouco a panela assim por cima e tá feito. Agora qual que é o processo? A gente liga o fogo e fica misturando. Como essa parte eu não acho muito relevante, porque eu vou ficar simplesmente misturando, eu volto quando estiver começando a dar um ponto ou começando a ferver, que aí já precisa ficar mais atento. E bom, eu tô aqui no meio da mistura, ainda não chegou a começar a ferver, mas eu esqueci de falar um ingrediente secreto, que também não é tão secreto, é mais quando a gente começa a mexer com doce, é mais comum a gente colocar, que é uma pitada de sal, que é praticamente uma colherzinha dessa de 2 a 3 gramas. E no geral é isso, eu coloco a pitada, e aí a gente volta a misturar até começar a dar o ponto. Aqui já começou a ferver, a gente vê que ele até sobe um pouco na panela, e é praticamente continuar mexendo. Às vezes você pode parar um pouco se estiver muito quente. E se eu tivesse que dar algum aviso, seria tomar um pouco de cuidado. A gente vê, ele está fazendo bastante bolha, às vezes sobe até como se fosse uma espuma. E essas bolhas estourando, às vezes pode respingar em você e você se queimar. Não tem muito como evitar isso, a não sei, sei lá, usar uma luva. Eu particularmente não uso. Mas nunca vai ser uma queimadura tão séria também, porque ele não chega a espalhar muito. E no geral é isso, eu vou continuar mexendo aqui até esse fogo descer, o brigadeiro descer, e onde eu vou mostrar o ponto. A gente geralmente tem 2 pontos, o ponto de colher e o ponto de fazer bolinha. Eu vou mostrar nesse vídeo o ponto de colher. Já está quase chegando no ponto aqui, se a gente ver ele já ficou uma consistência um pouco mais grossa. Quando a gente faz assim já está começando a dar para ver o fundo da panela. Eu queria dar uns avisos antes, que é no sentido de, se você gosta dele mais doce, você pode usar um cacau 50% e não o 100% igual o que eu usei. Além disso, o creme de leite condensado, a marca em si não importa, a receita é a mesma. E se a gente olha mais de perto, já abaixou o brigadeiro, ele não está mais tão alto. E se eu faço assim, ó, eu consigo ver um pouco o fundo da panela e já está demorando a voltar. Tá vendo que quando eu faço assim, dá pra ver o fundo da panela? Ele não é tão rápido. Mesmo que seja pouquinho, pra mim já é um ponto bom pra comer de colher. Eu gosto dele um pouco mais molenga, então eu acho que eu já vou desligar o fogo aqui.
E se a gente fosse fazer um brigadeiro para enrolar, né, para vender, o ponto dele é um pouco diferente. Ele tem que eu tenho que conseguir ver o fundo da panela e demorar para ver, praticamente 1 ou 2 segundos para fechar de novo. Então, é recomendado, vai ficar bem mais tempo, uns 5, 10 minutos a mais aqui mexendo. E além disso, tem o fator da gordura. Como eu usei um creme de leite com 15% e um leite condensado com 4%, é interessante colocar uma manteiga ou uma margarina aqui no meio da receita também, 1 colher, 2 colheres, para a gente conseguir fazer o enrolado mais para frente. E no geral é isso. E no geral da receita era isso. Se a gente ver agora, ele tem um ponto mais... ele cai em bloquinhos assim. E é esperar esfriar. Você pode deixar a panela à parte, depois coloca na geladeira para comer de colher. Ou fazer igual eu, dar uma soprada para queimar a língua. Tá quente, mas tá muito gostoso. No geral é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. E futuramente eu pretendo fazer mais receitas, principalmente fáceis. Essa aqui demora uns 20 minutos para ficar pronta. No geral, é o tipo de receita que eu gosto de fazer no meu dia a dia. E essa receita, ela gira em torno de uns 20 reais. Igual eu tinha falado antes, né? É 10 reais do leite condensado, uns 2,50, que eu comprei na promoção o creme de leite, mais o chocolate em pó e o chocolate quebradiço. Se a gente vê, se compra num valor razoável, como não passa de 10 gramas de chocolate em pó e umas 100 gramas do chocolate quebradiço, dá em torno de uns 20 reais. O que faz com que ele rende, pelo menos quando eu fazia para vender em bolinha, rendia umas 40 bolinhas por aí. Então a receita rende bastante. Eu gostaria que vocês deixassem um like se a receita foi alguma novidade ou se eu ajudei em alguma coisa, se inscrevesse no canal. E é isso, muito obrigado, até uma próxima.